Quem nunca precisou ir ao hospital algum dia para receber cuidados médicos? Se você ainda não precisou, você é uma pessoa de sorte. Aliás, de sorte não, de muita saúde. Quantas pessoas, quantas vidas já não foram salvas? Em alguns casos, até milagrosamente em hospitais. Mas quando a situação é muito grave, geralmente muitas vidas são perdidas. E como consequência disso, muito provavelmente que algumas dessas pessoas continuam por lá. Como a história que eu vou trazer aqui de um chefe de monitoramento de um hospital e não trabalhou por muito tempo. Ele não aguentou a pressão psicológica. Eu vou contar aqui uma história que não é uma história minha. Essa história que eu vou contar agora, alguém me contou. Esse é o Adversos e esse é Alguém Me Contou. Ele trabalhava todas as noites no monitoramento de um hospital e foi contratado recentemente para fazer essa função. Como já tinha experiência no horário noturno, não achou muitas dificuldades para isso. Ele ainda contente com seu novo serviço, ele assume o posto do plantonista do dia e passa-lhe todas as instruções e o deseja boa sorte para o seu primeiro dia de trabalho. Ele iria precisar de muita sorte. Nas primeiras 5 horas tudo correu muito bem, ele ainda feliz por estar ali em seu mais novo emprego, monitorava com todo foco, cuidado preciso. E era o emprego que ele cursou para ter. O grande problema foi quando foi se aproximando das meia-noite. Ele ainda não sabia, mas por aquelas câmeras ele veria coisas que o tiraria o sono. Muito dessas câmeras mostravam um ambiente povoado com pacientes, médicos, enfermeiros. Porém, algumas delas mostravam um ambiente vazio, fechado e lacrado, onde o acesso lá era limitado. E se alguém quisesse ver aquele ambiente o tempo todo, teria que olhar no monitoramento. E era o que ele estava fazendo naquele exato momento. Inclusive, em uma dessas salas vazias, ele conseguia, pelo monitoramento, ver muitas macas que não estavam mais em uso. E em uma dessas macas, ele conseguiu focar que tinha uma pessoa deitada ali. Ele conseguia ver o movimento daquela pessoa na maca, como se estivesse levantando a cabeça, olhando diretamente para aquela câmera que ali estava naquela sala. Imediatamente ele avisou o segurança do piso para averiguar a situação e ver quem era aquela pessoa que ali estava. Talvez aquela pessoa teria entrado ali por acidente e foi esquecida ali por alguém. O segurança do piso entrou na sala e deixou a porta aberta e avisou imediatamente que ali não tinha ninguém naquela maca deitado e que também em nenhuma maca havia uma pessoa sequer. Ele então focou a câmera mais uma vez naquela maca em específico e não conseguia mais ver ninguém ali deitado. O segurança então sai da sala e tranca a porta. E o rapaz do monitoramento ficaria com aquilo na cabeça. E a segurança do piso mal tinha saído daquele corredor quando passou em frente a uma porta onde tinha outra câmera. Ele, pelo monitoramento, conseguiu ver uma pessoa passando logo após o segurança. Ele logo questiona o colega, perguntando se talvez não era aquela pessoa que estava logo atrás dele que havia estado naquela sala, naquela maca, deitado. Para sua surpresa, o colega responde que não havia ninguém logo atrás dele. Logo ele percebeu que havia alguma coisa de errado e que aquela pessoa que havia estado naquela sala, naquela maca deitado, havia saído daquela sala e agora estava passeando pelo hospital.
e que agora estava aparecendo em cada local, em cada câmera, e vagava tranquilamente por cada corredor. E agora ele estava visivelmente assustado. E para piorar a situação, ele tinha a sensação de que aquela coisa que vagava pelo hospital sabia que estava sendo monitorado de alguma forma. E de repente, aquilo encara a câmera bem de perto, colocando o rosto muito próximo da câmera. Ele, num tremendo susto, cai da cadeira, ajoelha-se e faz orações. E aquela pessoa que chegou feliz para trabalhar naquela função já não existia mais. Agora estava tomada pelo medo e não via a hora de acabar o seu plantão e voltar para casa. Aquilo poderia chegar até sua sala a qualquer momento e ele não sabia do que se tratava. A única coisa que ele sabia é que não era desse mundo, não era algo que qualquer pessoa poderia ver facilmente. As câmeras começavam a acender o alerta de movimento no corredor da sua sala. E para piorar, ele não conseguia visualizar ninguém naquele corredor. Alguma coisa estava chegando muito próximo da sala de monitoramento onde ele estava. Ele começou a escutar uns barulhos do lado de fora. Olhava nas câmeras e não via ninguém. Via as coisas se mexendo do lado de fora daquela sala onde ele estava. Ele só pedia a Deus para que aquilo parasse. Fazia orações cada vez mais fortes. Sabia que trabalhar em hospitais era tão assustador dessa maneira. Aquilo de alguma forma parecia estar muito zangado com ele. Talvez ele teria atrapalhado o descanso daquela coisa que descansava naquela maca, naquela sala. Talvez aquilo não gostou da ideia de estar sendo filmado, visualizado e atrapalhado. Talvez ele tenha entendido isso. Então, sem opção, ele pede ajuda para que seus colegas viessem até a sala. Como seus colegas viram uma voz totalmente assustada, achou que alguma coisa teria acontecido ali. Eles então chegam rápido e o encontram agachado, tremendo, chorando e assustado no chão. Eles perguntam o que havia acontecido, mas ele não conseguia responder o quão aterrorizado estava. Então, um colega de trabalho o leva para fora do hospital para respirar um ar fresco e, ao se aproximando da porta, esse colega o pergunta em tom de voz baixo: "Você também ouviu?" Ele se virou para responder o colega, mas em uma fração de segundo ele sai correndo desesperadamente. O seu colega não viu, mas aquela coisa estava ali, o encarando, como estava o encarando pelas câmeras. E ele nunca mais voltou para aquele hospital.